Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês com essa meditação na sua santa palavra. Porque a palavra de Deus, a voz de Deus, que fez de Abrão, o grande Abraão, o abençoado de Deus, essa mesma palavra é chegada até você que está participando desta live. Saiba que a palavra de Deus é a mesma. O que foi a palavra no passado, ela é no dia de hoje, no presente, e será para todo o sempre, por toda a eternidade. A palavra de Deus não passa. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. É como Deus. Deus não passa. Ele era, é e o será para todo sempre o mesmo. Então, eu estava meditando aqui e eu gostaria de dividir com vocês essa magnífica revelação. Veja só. Jesus disse assim para os seus discípulos, imagine, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Em outras traduções diz, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E eu, pessoalmente, quero muito, mas muito, só Deus sabe quando e quanto eu quero que você, amiga e amigo, tenha, no mínimo, aquilo que Deus me tem dado. Não menos, mas, no mínimo, tenha mais, muito mais do que Deus me tem dado. E quando a gente medita aqui nessa palavra, Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Só Jesus poderia falar essas palavras, mais ninguém. Porque ele, como Deus, como filho do Deus vivo, veio ao mundo, renunciou a sua glória, o seu trono, a sua majestade, a sua grandeza. Ele renunciou o seu poder, tudo. Ele se despiu da divindade para ser como nós, homens, sujeitos a este mundo. Ele renunciou a si mesmo. Ele renunciou a si mesmo para que pudesse dar àqueles que confiam nele, aqueles que creem nele, aqueles que seguem-no, a vida eterna. E venham, a vida eterna é chamada de, em outras palavras, é chamada de o descanso de Deus, o repouso de Deus, melhor dizendo. Deus trabalhou 6 dias, no 7º dia, depois da criação, ele descansou, diz o texto sagrado. Mas, quando Jesus veio ao mundo, ele trabalhou, lutou até o fim, até a sua última gota de sangue, deu por nós. Para quê? Para que um dia, mais cedo ou mais tarde,
os que nele creem, os que negam-se a si mesmo para segui-lo, venham entrar no repouso de Deus. Que maravilha! O sábado foi o dia do descanso de Deus, mas o sábado, que hoje, na minha concepção, na minha fé, na minha visão, o sábado vai ser a eternidade inteira no repouso de Deus. O repouso de Deus. Isso é muito forte. Mas olha só, veja o que o apóstolo Paulo diz a respeito dessa renúncia de Jesus. Ele vai mais fundo dizendo assim: haja em vós, falando para os cristãos filipenses, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele se diminuiu, se despiu da divindade, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Isso mesmo. Jesus deixou de ser Senhor, o próprio Deus, para ser servo, para servir àqueles que creem nele. Aleluia. Tomando a forma de servo. Jesus, vou ler esse texto novamente, fez a si mesmo de nenhuma reputação, se despiu de toda a sua grandeza, glória e poder e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Deus se humilhou. Você sabia disso? Você sabia disso? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E um detalhe, morte de cruz. Porque naquela altura que ele foi pendurado na cruz, somente as pessoas amaldiçoadas, as pessoas malditas eram mortas na cruz. Jesus foi considerado maldito, amaldiçoado. Foi pendurado nu na cruz. Ele foi humilhado até o extremo, até os limites. Não podia ser mais, não tinha como ser mais humilhado. Então, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: haja em vós, discípulos dele, seguidores de Jesus, o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, só Jesus e mais ninguém poderia falar para os seus seguidores: olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, renuncie-se, como eu fiz, a si mesmo. Aí você pergunta: mas eu vou renunciar ao quê, bispo? Você vai renunciar à sua vontade,
não é a sua religião, não são as suas ideias, não. Você vai renunciar à sua vontade, os desejos, as cobiças do seu coração. É assim que se renuncia a si mesmo. Jesus renunciou a si próprio. Ele deixou de ser Deus, digamos assim, ele se despiu da sua grandeza, glória e santidade, santíssimo. Ele se despiu da divindade para ser homem, sujeito a uma morte humilhante, cruel, uma morte difamatória, uma morte de cruz, a morte da maldição. E ainda nu, completamente nu, ele foi exposto a toda a humanidade. Ele pode dizer com autoridade: renuncie-se a si mesmo, porque eu renunciei a mim mesmo. Agora, a pergunta que não quer calar é essa: o que nós, humanos, temos a renunciar? O que nós temos a renunciar? O mundo está um caos. O mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, desorientadas. O que é que você, amiga e amigo, tem para renunciar? O que é que eu tenho para renunciar? Eu não tenho nada para renunciar. Eu tenho uma vida, um corpo, uma vontade, uns desejos que nem é bom falar, porque são coisas dos homens, são coisas humanas. Então nós não temos nada para renunciar. O que nós temos de valor, não vale nada, porque tudo vai ficar por aí. Tudo vai se desfazer, que é um corpo cheio de problemas. É o caso, por exemplo, aquelas criaturas que estão sofrendo por problema de depressão, vazio na alma. O que essas pessoas têm a perder? Nada. Muitas querem morrer. Muitas dão cabo da vida por causa de estarem a sofrer ou sofrendo tanto. Acham tão insuportável que não querem, não resistem. Então, ninguém neste mundo tem alguma coisa assim aproveitável para dizer: não, eu não vou renunciar a isso, porque tudo vai ficar por aí. Os homens mais ricos, mais poderosos, os políticos poderosos, todas as pessoas poderosas desse mundo não tem nada, porque vai ficar tudo por aí, vai virar pó e nada mais além do pó. Vai apodrecer o corpo, essa matéria vai apodrecer, a nossa matéria vai apodrecer. Mas uma coisa vai permanecer, é a alma. A alma não morre. A alma não morre. Quando a alma deixa o corpo se desfaz, vira bicho, desaparece no pó da terra. Mas a alma, para onde vai a sua alma? Jesus, quando fala que renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, quer dizer, tome a sua maldição, as suas maldições, seus problemas, suas dores, seus desafios, suas depressões, suas doenças, suas enfermidades. Tome a sua cruz e siga-me. Ande nas minhas pisadas. Porque ele diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Ele está se referindo à alma, porque a alma,
ela vai viver a eternidade. Ou, com o Senhor Jesus, se a gente segue o Senhor Jesus hoje e até o fim da nossa vida, então, quando a nossa alma deixar o nosso corpo, ela vai direto para Jesus, para quem ela seguiu e serviu por toda a sua vida. Mas aqueles que não quiseram segui-lo, quando morrerem, as suas almas vão direto para o inferno. É isso mesmo, é o inferno legítimo, o lago de fogo e enxofre, como está escrito em Apocalipse. Vai se juntar a Lúcifer, Satanás, a besta, o falso profeta, a morte também vai para lá, a morte vai lá para o lago de fogo e enxofre. E o inferno também vai para o lago de fogo e enxofre. E todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, vão se juntar a essa turma toda lá no lago de fogo e enxofre. É imensurável, inatingível, inimaginável o que será o lago de fogo e enxofre. Eu posso imaginar, eu posso pensar assim, bom, se Deus descansou no jardim, lá descansou nos céus, depois de ter criado todas as coisas durante 6 dias, no 7º dia ele descansou. Agora, depois de ter trabalhado tanto, sofrido tanto, porque Deus é sofredor. Deus é sofredor. Enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto este mundo estiver vivendo, enquanto não vier reinar definitivamente o Senhor Jesus, nós vemos esse mundo um caos. E quando terminar tudo, porque vai chegar o dia em que tudo estará consumado e o nosso Senhor Jesus entrará no seu repouso com o Pai e o Espírito Santo, e não haverá mais sofrimento. Deus não vai sofrer mais. Quando acontecer o dia do repouso, que vai ser por toda a eternidade, porque o dia do descanso de Deus foi sábado, no 7º dia. Mas o 7º dia, para o nosso Senhor Jesus e todos os seus seguidores, será toda a eternidade. Não vai ser o dia de descanso, mas vai ser o dia do repouso de Deus. Entra no repouso do Altíssimo, aleluia. E é isso que aguarda por aqueles que renunciam a si mesmo, renunciam às suas vontades, suas concupiscências, seus desejos, tudo aquilo que o mundo oferece. Não, eu não quero servir ao mundo, eu odeio esse mundo, vou virar as costas para o mundo. Aliás, eu viro as costas para esse mundo, eu deixo de ser Senhor neste mundo para ser servo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você pode ter certeza, e o Espírito Santo lhe dá essa certeza agora, de que você vai viver a eternidade no gozo, no repouso. A palavra diz repouso de Deus por toda a eternidade. Ali não haverá mais sofrimento para Deus, porque até aqui, até esse dia, Deus sofre. O rei Davi fala sobre o sofrimento de Deus lá no Salmo 86, se eu não me engano, versículo 15. Ele diz que Deus é sofredor. É sofredor porque ele sofre por você, que sofre e ainda assim insiste em carregar esse sofrimento porque não quer seguir as pisadas do Filho dele, que renunciou a si mesmo
para salvar você. Você não quer. Então, ele não pode fazer nada. Ele sofre, mas vai fazer o quê? É como você que é mãe, que é pai, como nós que somos pais, que sofremos, gememos por causa das atitudes erradas dos nossos filhos. Nós gememos, mas não podemos fazer nada porque eles são de maiores de idade, não é verdade? Eles são de maior de idade e eles têm que fazer as próprias escolhas. Então, Deus não pode escolher por você, você que tem que escolher por si mesmo. Se você quiser salvar a sua alma, você tem que renunciar. É sacrifício sim. Você vai deixar de atender os caprichos do seu coração para atender a vontade de Deus. É renúncia. Jesus renunciou por nós, então ele tem autoridade para cobrar de nós a renúncia de cada um de nós. Renunciemos, então, a cada dia para servirmos apenas a Ele, fazermos a vontade dEle. Minha amiga, meu amigo, você entendeu bem a proposta de Deus. Você entendeu bem, tenho certeza que você entendeu. Você não vai fazer perguntar, mas e isso, e aquilo? Não, você entendeu. Nem precisa deixar pergunta aí no Instagram, não. Você entendeu porque o Espírito Santo fala com você que está me ouvindo neste momento. Deus abençoe e venha falar melhor do que nós temos falado, graças a Deus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.